Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, 25. Neste salmo, o salmista Asaf relata a grande dificuldade que havia em sua mente ao observar os ímpios. Ele diz nos versículos 2 e 3: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. No versículo 4, nos informa o que nos ímpios era o motivo de sua tentação. Em primeiro lugar, observa que eram prósperos e tudo lhes ia bem. Observa também o comportamento deles na prosperidade e o uso que faziam dela. E que Deus, apesar dos abusos, aumentava-lhes a prosperidade. Então, nos mostra de que maneira foi auxiliado nessa dificuldade, isto é, indo ao santuário, versículos 16 e 17, e procede para nos informar quais foram as considerações que o auxiliaram lá. 1. A consideração do fim miserável dos ímpios. Ainda que prosperem no presente, chegarão, contudo, a um lamentável fim, versículos 18 a 20. 2. A consideração do fim bendito dos santos. Embora esses, enquanto vivem, possam ser afligidos, contudo terão um fim feliz. Versículos 21 a 24. 3. A consideração de que o justo possui uma porção muito superior à do ímpio, embora não possua outra porção senão Deus, como mostra o texto e os versículos seguintes. Ainda que os ímpios vivam na prosperidade e não tenham problemas como os demais homens, contudo os piedosos, mesmo afligidos, estão em estado infinitamente melhor, porque têm Deus por tua porção. Não precisam desejar nada mais, pois quem tem Deus tem tudo. É o espírito de um homem verdadeiramente piedoso preferir Deus antes de todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Primeiro, um homem piedoso prefere Deus antes de todas as coisas no céu. O homem piedoso prefere Deus antes de qualquer coisa que possa haver no céu. Não apenas não há nada no céu que rivalize na sua estima com Deus, mas nada há que ele possa conceber, nada que possivelmente esteja lá, que seja mais estimado ou desejado por ele do que Deus. Alguns supõem que há no céu delícias bem diferentes daquelas que as Escrituras nos ensinam. Os muçulmanos, por exemplo, supõem que no céu devem ser desfrutados todos os tipos de delícias e prazeres sensuais. Muitas coisas que Maomé inventou são das mais convenientes para as luxúrias e apetites carnais dos homens que se possa imaginar, e com elas lisonjeou seus seguidores. Mas os verdadeiros santos não conseguem imaginar algo mais adequado às suas inclinações e desejos do que o que está revelado na palavra de Deus. Um céu de gozo do Deus glorioso e do Senhor Jesus Cristo. Lá estarão livres de todos os seus pecados e serão perfeitamente conformados a Deus, e passarão uma eternidade em exercícios exaltados de amor por Ele e no usufruto do seu amor. Se Deus não pudesse ser usufruído no céu, mas apenas vasta riqueza, imensos tesouros de prata e ouro, grande honra do tipo que os homens obtêm neste mundo, e uma plenitude dos maiores prazeres e delícias sensuais, nenhuma dessas coisas suplantaria a necessidade por Deus e por Cristo, nem a fruição deles no céu. Se este estivesse vazio de Deus, seria de fato um lugar solitário e melancólico. O piedoso está sensível que todas as diversões humanas não podem satisfazer a alma, e, portanto, nada o contentará senão Deus. Ofereça a ele o que for, se o privar de Deus, considerar-se-á miserável. Deus é o centro dos seus desejos, e quando você afasta sua alma do seu centro, ela não terá descanso. Segundo, é a disposição natural de um homem piedoso preferir Deus a todas as coisas sobre a terra. 1. O santo prefere esse gozo de Deus, pelo qual espera no porvir a qualquer coisa neste mundo. Não olha tanto para as coisas que são visíveis e temporais, mas para as invisíveis e eternas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. 3.
O santo prefere o que já tem de Deus a qualquer coisa neste mundo. O que foi infundido no seu coração na conversão lhe é mais precioso que qualquer coisa que o mundo possa ofertar. Põe comumente sua confiança mais em alguma felicidade terrena que esperam e pela qual buscam do que naquilo que tem em posse no presente. Mas um homem piedoso prefere Deus a todas as coisas que espera neste mundo. Ele pode, com efeito, pela prevalência da corrupção, deixar-se por um tempo se levar por algum divertimento. Contudo, cairá novamente em si, não sendo este seu temperamento, uma vez que é outro o seu espírito. 3. É o espírito de um homem piedoso preferir Deus a qualquer gozo terreno que possa conceber. Prefere-o não apenas a qualquer coisa que possui, mas nada vê em posse de outras pessoas que seja tão estimável. Tivesse ele a maior prosperidade do mundo, ou pudesse satisfazer todos os seus desejos terrenos, ainda assim valorizaria a porção que já tem em Deus incomparavelmente mais. Ele prefere Cristo aos reinos terrenos. Esses prazeres terrenos, nos quais os homens depositam principalmente seus corações, são com frequência transitórios. Mas como é grande a felicidade daqueles que escolheram a fonte de todo bem, que o preferem a todas as coisas no céu ou na terra, e que jamais podem ser privados dele por toda a eternidade. 2. Que todos à vista dessas coisas examinem e testem a si mesmos, se são santos ou não, uma vez que o que foi exposto é o Espírito dos santos e lhes é peculiar. Ninguém pode usar a linguagem do texto e dizer: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, senão os santos. A escolha de um homem é o que determina seu estado. O que escolhe Deus por sua porção e o prefere a todas as coisas é um homem piedoso, pois esse o escolhe e adora como Deus. Honrá-lo como Deus é respeitá-lo acima de todas as coisas. E se alguém o honra como seu Deus ele é. Há uma união e relação de pacto entre esse homem e o verdadeiro Deus. Todo homem é a semelhança de seu Deus. Se quiser saber quem é o homem, se é piedoso ou não, questione-o sobre quem é o seu Deus. Se o verdadeiro Deus for aquele a quem tem supremo respeito, a quem considera acima de tudo, sem dúvidas, ele é um servo do Deus verdadeiro. Mas se o homem tem algo a mais pelo qual tem maior respeito do que a Jeová, então este homem não é piedoso. Questionem-se, portanto, quanto à sua situação. Vocês preferem Deus acima de todas as coisas? Às vezes, pode ser difícil a determinação satisfatória disso, pois o ímpio pode ser ludibriado por falsas afeições e o piedoso, baseado em débeis padrões, pode perder a noção dessas coisas. Portanto, vocês devem fazer uma autoanálise quanto a esta matéria de diversos modos. Se não puderem falar plenamente sobre uma coisa, talvez possam em relação a outras. 1. Qual é o desejo principal que os faz querer ir ao céu quando morrerem? É verdade que alguns não têm grande desejo de ir para o céu. Não se importam em ir para o inferno, mas se pudessem escapar dele, não teriam muita preocupação com o céu. Se este não for o seu caso, mas vocês acham que têm desejo de ir para o céu, então se questionem quanto ao porquê disso. É principalmente por querer estar com Deus, ter comunhão com Ele e ser conformado a Ele para que possam vê-lo e desfrutá-lo lá? É esta consideração que guarda seus corações e desejos e expectativas em relação ao céu? 2. Se vocês pudessem evitar a morte e tivessem livre escolha, escolheriam viver sempre neste mundo sem Deus, ao invés de, no tempo dele, partir do mundo a fim de estar com Ele? Se pudessem viver aqui em prosperidade terrena por toda a eternidade, mas destituídos da sua presença e comunhão, não tendo relação espiritual entre Deus e suas almas, sendo vocês e Deus alienados uns dos outros para sempre, escolheriam isso ao invés de partir do mundo, a fim de habitar no céu como filhos de Deus, aproveitando lá os privilégios gloriosos de filhos em um amor santo e perfeito a Ele e no seu gozo por toda a eternidade? 3. Vocês preferem Cristo a todos os outros como o caminho para o céu?
Aquele que escolhe verdadeiramente Deus o prefere em cada pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai como seu Pai, o Filho como seu Salvador, o Espírito Santo como seu santificador. Questionem-se, portanto, não apenas se escolheram o gozo de Deus no céu como sua mais alta porção e felicidade, mas também se escolheram a Jesus Cristo antes de todas as coisas, como o caminho para o céu. E isso com um senso da excelência de Cristo e do caminho da salvação por Ele, como sendo algo que serve para a glória de Cristo e da soberana graça. É o caminho da livre graça pelo sangue e justiça do bendito e glorioso Redentor, o caminho mais excelente para a vida em sua estima. Isso acrescenta valor para a herança celestial, que é desta forma conferida. Isso é muito melhor para vocês que ser salvo por suas próprias justiças, por quaisquer de suas realizações ou por qualquer outro mediador. 4. Se pudessem ir para o céu da maneira que lhes agradasse, vocês prefeririam a todos os outros o caminho do estrito andar com Deus? Os que preferem Deus da maneira como foi representado, escolhem-no não apenas no fim, mas no meio. Preferem estar com Deus a qualquer outro, não apenas quando chegam ao fim de sua jornada, mas também enquanto estão na sua peregrinação. Preferem andar com Deus, embora seja caminho de labor e cuidado e auto-renúncia, ao invés do caminho do pecado, embora este seja caminho de ociosidade e gratificação das luxúrias. 5. Se vocês pudessem passar a eternidade neste mundo, escolheriam antes viver em circunstâncias humildes e rebaixadas, tendo a graciosa presença de Deus, a viver para sempre na prosperidade sem Ele? Prefeririam gastá-la no santo viver, servindo e andando com Deus, e no gozo dos privilégios de seus filhos? Deus, com frequência, se manifestando a vocês como Pai, revelando-lhes a sua glória, manifestando o seu amor e levantando a luz do seu rosto sobre vocês. Escolheriam antes essas coisas, embora em pobreza, a abundar nas coisas mundanas, vivendo na opulência e prosperidade, e ao mesmo tempo sendo um estranho à aliança de Israel? Poderiam se satisfazer em não estar em relação filial com Deus, não gozar de gracioso relacionamento com Ele, não tendo direito algum de serem reconhecidos como filhos? Ou tal vida, mesmo que com enorme prosperidade terrena, seria por vocês estimada como miserável? Se apesar de tudo, vocês permanecerem em dúvida e com dificuldade em determinar se preferem verdadeira e sinceramente Deus a todas as outras coisas, mencionarei 2 coisas que são os modos mais certos de determinar-se nesta matéria e que parecem ser as melhores bases de satisfação nela. 1. O sentimento de algum particular, forte e vívido exercício de tal espírito. Uma pessoa pode ter tal espírito que é referido na doutrina e ter o exercício dele em um grau inferior, e ainda assim permanecer em dúvida quanto a tê-lo ou não, e ser incapaz de chegar a uma determinação satisfatória. Mas Deus se agrada de, às vezes, dar descobertas de sua glória e da excelência de Cristo, a fim de impelir o coração para que saibam, além de toda dúvida, que sentem o mesmo espírito referido por Paulo, quando disse que considerava todas as coisas como perda por causa da excelência de Cristo Jesus, seu Senhor, e possam dizer tão ousadamente como ele e como o salmista no texto: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Em tais tempos, o povo de Deus não precisa da ajuda de ministros para satisfazê-los, quando a terem o verdadeiro amor de Deus, pois claramente o veem e sentem. E o Espírito de Deus estão testemunha com seus espíritos que são filhos de Deus. Portanto, se vocês estiverem satisfeitos a este ponto e honestamente buscam tais realizações, busquem para que possam ter claros e vívidos exercícios deste Espírito. Para este fim, devem se esforçar para crescer em graça. Embora tenham tido tais experiências no passado, e elas os satisfizeram então, contudo, vocês podem novamente entrar em dúvidas. Devem, portanto, buscar para que elas sejam mais frequentes, e o caminho nessa direção é sinceramente seguir adiante,
para que tenham mais intimidade com Deus e tenham os princípios da graça fortalecidos. Este é o caminho para fortalecer os exercícios da graça, vivificá-los e torná-los mais frequentes, e assim serem satisfeitos em ter um espírito de amor supremo a Deus. 2. O outro caminho é inquirir se vocês preferem Deus a todas as coisas na prática, isto é, quando você tenha a ocasião de manifestar pela sua prática aquilo que vocês preferem, quando podem se apegar a um ou a outro, e devem esquecer-se de uma ou outra coisa, ou de Deus. Se então for seu costume na prática preferirem Deus a todas as outras coisas, sejam elas quais forem, mesmo aquelas terrenas às quais seus corações estão mais ligados, suas vidas são apegadas a Deus e o servem deste modo, o que prefere sinceramente Deus a todas as outras coisas em seu coração, o fará na sua prática. Pois quando Deus e todas as outras coisas vierem a competir, esse é o teste apropriado para saber o que um homem prefere. E a maneira de agir em tais casos deve certamente determinar qual deve ser a escolha em todos os agentes livres, ou aqueles que agem em escolha. Portanto, não há sinal de sinceridade mais insistido na Bíblia que este, que enguemos a nós mesmos, vendamos tudo, esqueçamos o mundo, tomemos a cruz e sigamos Cristo aonde quer que Ele vá. Portanto, corram dessa maneira, não na incerteza. Assim lutem, não como quem desfere socos ao ar, mas esmurrem seus corpos e os reduzam à escravidão. E ajam não como se houvessem atingido a perfeição, mas fazendo uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em 2 Pedro 1,5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.